Você já ouviu falar em sonhos telepáticos? Será que isso existe? Como é que será que isso funciona? Telepatia nos sonhos? Telepatia através dos sonhos? Sonhos com telepatia? Isso é possível? O que é isso? Como que acontece? Quais são as características? Como que é possível? O que o Espiritismo tem para explicar sobre esse tipo de fenômeno que pode acontecer enquanto estamos dormindo? Vamos saber disso nesse vídeo de hoje. Se você me acompanhar até o final, você vai saber de tudo isso e mais algumas coisas. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a assistir esse vídeo até o final. Já ir deixando o seu comentário com a sua sugestão de tema sobre o que você gostaria de encontrar por aqui, a sua pergunta, a sua dúvida, qualquer coisa que você não entender, qualquer dúvida que restar, deixa nos comentários que eu virei responder vocês. Se você não encontrar aqui no canal aquilo que você está buscando, deixa a sua sugestão para o próximo vídeo. Veremos fazer um vídeo especialmente para você, com aquele tema que você sugeriu. Entra aqui no Diário da Vida e conheça esse canal com suas playlists diferentes. Tem tema para todos os gostos e com certeza você vai encontrar algo bem interessante. Já se inscreve para não perder nada do que ainda virá por aqui e compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre essas verdades da vida que nós falamos por aqui. E aqui nós já temos uma playlist com muitos vídeos sobre sonhos, sobre o que acontece quando estamos dormindo. Muito vídeo falando várias coisas relacionadas à projeção astral, vários tipos de sonhos que existem. É uma infinidade de vídeo que nós já temos nessa playlist. E é para lá que vai esse nosso vídeo de hoje. Estamos falando mais sobre os mistérios do sono e trazendo mais um outro tipo de sonho que existe, que são os sonhos telepáticos. Telepatia em sonho. Como é que isso funciona? Será que é possível? Vamos ao nosso vídeo de hoje saber de tudo isso. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Teoricamente, a telepatia ela é baseada na sintonia mental de pessoas que pensam na mesma faixa. E ela pode ocorrer sim durante o sono ou a vigília. Ela também pode ser testada com desenhos e formas geométricas. Ela não é um fenômeno mediúnico, pois não envolve a participação de pessoas mortas, necessariamente. Porém, pode acontecer sim, de haver algum tipo de comunicação entre encarnado e desencarnado, entre desencarnado e desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Portanto, a telepatia ela é um tipo de fenômeno anímico, que ela pode acontecer naturalmente, sem envolvimento nenhum com mediunidade, com espíritos. E ela também pode acontecer como um fenômeno mediúnico quando existe uma interferência de algum desencarnado naquela experiência de telepatia, que é essa transmissão de pensamento. Um ouvir o pensamento do outro por telepatia, sem a necessidade da comunicação verbal. E sobre os sonhos telepáticos, a possibilidade de haver esse fenômeno da telepatia nos sonhos, na década de 1940, o tema foi objeto de controvérsia entre os pesquisadores Julie Eisenbud, Geraldine Pedersen Krag, Nandor Fador e Albert Ellis. Mas foi ele, claro, o Sigmund Freud, foi uma das primeiras pessoas a alegar ter documentado um sonho telepático. Freud, que é considerado o pai da psicanálise, e falou muito sobre sonhos, um grande estudioso
um grande pesquisador desta área. Então, de acordo com esses grandes pesquisadores que se dedicaram a estudar este assunto, os sonhos telepáticos são de existência inegável, porém de causa inexplicável também. Caracterizam-se por pessoas que sonham o mesmo sonho, ou que conversam no sonho em tempos muito próximos, sem que um necessariamente saiba do outro. Esse fenômeno sugere que pessoas possam transmitir pensamentos, emoções ou mensagens para outras pessoas enquanto estão dormindo. Em geral, pode ocorrer várias pessoas distantes, ou mesmo entre pessoas próximas que vivenciam o mesmo sonho, ou na mesma noite, ou conversando, podem descobrir que já se comunicaram via inconsciente. São mais raros e muitas vezes podem passar despercebidos. Caso falar sobre sonhos não seja um hábito, seriam aqueles em que se acredita ter recebido ou transmitido informações para outra pessoa através dos sonhos, sem qualquer comunicação física ou verbal. A falta de evidências científicas faz com que eles permaneçam no campo da especulação e do misticismo. Sonhos deste tipo podem ser explicados como afinidade entre pessoas, empatia, troca de mesmos assuntos, facilidade em prever comportamentos alheios com base em experiências passadas e déjà vu. Então, esse tipo de sonho pode ocorrer entre pessoas próximas ou distantes. Pode ser aqueles sonhos em que se sonha o mesmo sonho, ou que se conversa no sonho. Ou seja, quando as pessoas se encontram no sonho, trocam informações e depois descobrem que tiveram o mesmo sonho com a mesma experiência. Podem ocorrer entre pessoas que estão emocionalmente conectadas. Podem ser mais raros e passar despercebidos. São aqueles sonhos em que se acredita ter recebido ou transmitido informações para uma outra pessoa. Podem ser explicados como afinidade entre pessoas, empatia e troca de mesmos assuntos. No espiritismo, a premonição é uma faculdade psíquica que permite a antecipação de fatos ou situações futuras. Os sonhos telepáticos são considerados um tipo de sonho que permite a comunicação entre pessoas, mesmo sem contato físico ou verbal. De acordo com a Federação Espírita, a telepatia é baseada na sintonia mental entre pessoas que pensam ou vibram na mesma faixa. Ou seja, quando pensamos, emitimos ondas mentais, que podem ou não ser sintonizadas por outros espíritos. O grau de afinidade e sintonia entre esses seres pensantes vai determinar se as ondas mentais serão sintonizadas. E, de acordo com os espíritas, a telepatia ela pode acontecer sim entre desencarnados. Transmissão oculta do pensamento. Essa foi a expressão utilizada por Allan Kardec para designar o fenômeno da telepatia. Esse termo, que provavelmente não existia na época em que lançou o Livro dos Espíritos, que foi em 1857, é uma terminologia esta que teria sido proposta por Frederick W.H. Myers em 1882 e adota nos trabalhos da Society Psychical Research de Londres. Myers, considerado um dos fundadores da moderna psicologia e psiquiatria, assim a definiu. Entendo por telepatia a transmissão do pensamento e das sensações feita pelo espírito de um indivíduo sobre outro, sem que seja pronunciada uma palavra, escrito um vocábulo ou feito um sinal. Os espíritos, ao responderem a uma indagação de Kardec, designaram-na de telegrafia humana, profetizando que será um dia um meio universal de correspondência. A telepatia pode dar-se estando o espírito acordado ou dormindo.
Acontece de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, como eu já falei lá no início. E dependendo da sintonia ou do tipo de pensamento emanado do espírito. Assim explica os espíritas sobre esse assunto. Ainda sem o pensamento, fonte causal das manifestações do espírito, fenômeno por meio do qual este cria e se relaciona com os demais seres, não haveria telepatia. Quem pensa não é o cérebro físico ou o corpo físico, mas sim o espírito, que alguns denominam mente ou psique, que é do grego, que funciona à maneira de estação emissora e receptora, uma espécie de poderosa antena. Kardec perguntou aos imortais como se comunicam entre si os espíritos, e a resposta não se fez esperar. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo ao outro. Léo Denis, o apóstolo do espiritismo, continuador de Kardec, identifica o fenômeno da telepatia como o desabrochar da vida superior no seio da humanidade. Ele diz: a ação telepática não conhece limites, suprime todos os obstáculos e liga os vivos da Terra aos vivos do espaço, o mundo visível aos mundos invisíveis, o homem a Deus. Une-os da maneira mais estreita, mais íntima. Os meios de transmissão que ela nos revela constituem a base das relações sociais entre os espíritos. O seu modo usual de permutarem as ideias e as sensações. A prece tida por Denis como uma das mais altas expressões da telepatia, onde diz: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido recebe, na verdade, uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito, dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra, ou no espaço de encarnado para desencarnado, ou vice-versa. Uma corrente fluida se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Resumindo, a base da telepatia repousa sobre a sintonia mental entre pessoas que pensam ou vibram na mesma faixa, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Quando pensamos, emitimos ondas mentais que podem ou não ser sintonizadas por outros espíritos. Isso vai depender do grau de afinidade ou sintonia entre os seres pensantes. Então, essa é uma explicação de Léo Denis, que quando encarnado se dedicou a estudar
esse tipo de fenômeno e chegou a essa conclusão, explicando bem como que tudo isso pode acontecer. Então, pode existir sim esse tipo de sonho e que vai permitir a comunicação entre pessoas vivas ou não. Na maioria das vezes pode se tratar de alguém próximo, como parentes, irmãos, amigos, conhecidos, ou alguém no qual se está sentimentalmente ligado. E geralmente pode acontecer pela manhã, imediatamente antes de despertar, segundo os entendidos do assunto. Essas comunicações nos apresentam quando nos damos conta que estamos sonhando, ou seja, estamos em um sonho lúcido, quando dentro do sonho nós temos a consciência lúcida de que estamos sonhando. E dessa forma podemos introduzir progressivamente elementos da nossa vontade, ou seja, mudar alguma coisa no sonho, tornando assim ao mesmo tempo espectadores e autores. Portanto, sonhos telepáticos podem acontecer com mais facilidade durante experiências de sonhos lúcidos. E aí, você conseguiu entender toda essa explicação sobre sonhos telepáticos? Se você não entendeu alguma coisa, ficou alguma dúvida, alguma coisa mal explicada que você não entendeu direito, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua sugestão para um outro vídeo. Falando mais sobre esse assunto ou sobre outro tipo de sonho, sobre alguma outra coisa relacionada a sono ou sobre algum outro tema diferente que você gostaria de encontrar por aqui. Confere os outros vídeos que nós já temos por aqui na playlist sobre os sonhos, onde você vai encontrar vários tipos de sonhos. E tem lá sobre sonhos lúcidos, muitas explicações também sobre outros tipos de sonhos, sobre muitas coisas que acontecem enquanto estamos dormindo, muitas experiências. Tem relato de experiência com projeção astral, relato de experiência com visões de vida passada, com diferentes tipos de comunicações espirituais que podem acontecer durante um processo de sono, em alguma parte do sono. Tem muito vídeo explicativo aqui sobre esses conteúdos. E você encontra tudo isso na playlist, que é só sobre sonhos e essas experiências durante o sono. Então fica por aqui, confere esses e os outros vídeos que nós já temos por aqui também. E tem muito conteúdo por aqui sobre espiritismo, mediunidade, vida passada, reencarnação. Tem muito vídeo sobre histórias, aulas de histórias que você encontra em vídeos sobre histórias de lugares que existem no mundo, sobre religiões, igrejas, culturas diferentes. Deixa sempre a sua sugestão de conteúdo sobre o que você gostaria de encontrar por aqui. Ou, se você não entendeu alguma coisa direito, deixa a sua pergunta ou a sua dúvida, que eu irei te responder. Se inscreve no canal para não perder aquilo que ainda virá por aqui sobre esses temas que nós sempre estamos abordando. E compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre todas essas verdades da vida que nós falamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.